Olá, boa noite. Hoje em especial, então, nós queremos falar sobre o poder de um sonho para você prosperar. Quando Deus usa, em especial quando Deus usa o sonho para prosperar a tua vida, para que você possa seguir adiante, para que você possa verdadeiramente estar rompendo, as barreiras e Deus prosperar você. Essa noite é uma noite em que eu quero tocar nesse tema, nesse assunto, como Deus nos faz prosperar através dos sonhos e das visões que nós temos, que nós podemos ter. Você nota que toda vez que Deus falava com um rei, toda vez que Deus falava com alguém em sonho, visava a prosperidade daquela pessoa ou a prosperidade daquela nação. Então o propósito de você ter sonhos e visões é que você verdadeiramente prospere naquilo que você está fazendo. Então eu quero pegar, nós estamos vendo o livro de Gênesis ainda, nós estamos falando sobre sonhos e visões, sobre José, estamos falando no capítulo 47. Hoje eu quero ver com vocês, o pessoal que está aí conectado, que está aí ativo, depois assista toda a série Sonhos e Visões, onde eu falo sobre toda essa parte do que Deus faz através de sonhos e visões. E hoje, através da vida de José, eu quero te mostrar como Deus entregou nas mãos de José toda a estratégia daquela revelação que ele deu a José. No capítulo 47, no versículo 13, o título aqui da minha Bíblia já traz a estratégia de José. Então, toda vez que você tem uma revelação de Deus, toda vez que você tem uma direção de Deus na tua vida, você também vai ter uma estratégia para vencer, estratégia para rompimento. Eu quero que você preste bem atenção nisso nessa noite. Eu creio que a maior prosperidade que alguém alcançou na Bíblia foi através dessa revelação, desse sonho que o faraó teve e José então interpretou. Só que nada seria possível se José não tivesse tido sabedoria e entendimento para romper e tido uma estratégia de compra e venda. Isso é uma coisa que eu quero tocar nesse tema aí com você nessa noite. As estratégias que Deus nos dá de prosperidade através de sonhos e visões. Então diz assim em Gênesis 47, 13. Eu já vou entrar direto no assunto, porque a gente precisa entregar de uma vez aquilo que Deus tem falado. Não havia pão em toda a terra. Havia fome no Egito, você sabe do sonho, das vacas gordas, das vacas magras, que o faraó teve e José então interpretou. Então nós estamos nesse tema. Porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Foram 7 anos de abundância, 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome e de seca. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Olha que interessante o que começa a acontecer aqui em meio a uma crise de fome. Bom, por diversas vezes, em tempos de prosperidade, a nossa tendência é entrar numa zona de conforto. Eu estou prosperando, está tudo dando certo. Eu entro numa zona de conforto porque as coisas estão dando certo na minha vida. Bom, o prenúncio desses últimos tempos não é muito bom, não. Nós sabemos que o panorama apocalíptico para esses últimos tempos é que uma tribulação virá e tomará a terra, certo? E nós viemos de uma época muito satisfatória, de crescimento. Nosso país cresceu, o mundo cresceu através da globalização, das trocas de informações, trocas de produto, compra de produtos externos, importação, exportação. E nós podemos então passar esse tempo, um tempo de glória. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu era criança ainda, você que me acompanha da minha geração deve lembrar disso também, a vida era mais escassa. Não que se tivesse muita falta, mas a vida era mais escassa. Você chegava num lugar, tinha lá um apartamento, uma casa, uma tomada por peça. Por quê? Porque as pessoas não tinham 3, 4 televisores, não tinham equipamentos eletrônicos que tem hoje, não se tinha Wi-Fi, não se tinha internet, não se tinha celular. A vida era mais humilde. Eu lembro que meus pais, eles sentavam na frente da televisão, a única que tinha. Eu me lembro quando a primeira televisão colorida chegou na minha casa,
e foi um presente que meu pai deu para minha mãe, e a minha mãe se emocionou, me lembro, minha mãe muito emocionada com aquilo, com aquela vitória de terem conquistado, né, aquilo ali. Então, foi um dia assim que eu, como criança, não esqueço, né? Eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. Mas o que a família fazia? A família se reunia em torno da televisão, ali o pai e a mãe, para ver um programa, um filme, uma novela na época, né? Mais saudáveis, sem dúvida, do que acontece hoje. E nós, crianças, ficávamos aos pés deles brincando, né? Ali do tapete da sala, brincando, porque onde eles estavam, nós estávamos juntos, e a família ficava sempre reunida naquele final de tarde, quando os pais chegavam do trabalho. Eu não me criei na lavoura, não me criei no campo, então algumas pessoas têm uma experiência maior ainda no campo, na lavoura, de sempre estar em família naquela hora, no cair da tarde. É ou não é verdade, né? Comenta aí se esse tempo é assim para você também. Né? Se trabalhava durante o dia, mas à tardinha a família estava ali reunida para tomar o seu mate, né? Ou para jantar junto bem cedo, e deitar cedo, mais cedo também. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente se acostumou com tempos de prosperidade, né? Tempos de avanço que proporcionou a muitos comprarem seus imóveis, trocar seus carros. E o que acontece? A Bíblia mostra aqui um panorama que depois dos 7 anos de riqueza e prosperidade, vieram 7 anos de dificuldade. Então, aqueles que estão passando esse período, né, estão percebendo que nós estamos em anos de dificuldades. Você pode perceber pelo próprio preço dos alimentos, que não param de crescer, as coisas estão faltando, talvez alguns não percebam isso, mas a indústria metalúrgica, ela está já sem poder fornecer tubulações de ferro, peças para confecções de mesas, cadeiras. Então o preço desse material está aumentando, semanalmente praticamente. Né? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, se quando você assistir esse vídeo no futuro vai estar melhor ou pior a situação, mas há uma tendência, né, de haver de ter um período de crise global, certo? Então nós estamos vivendo assim um período de fechamento de coisas, e se fala agora numa segunda onda, né, de fechamento também novamente. Então quer dizer, aquele que já usou as suas reservas, né, já fez dívidas, agora vai ter que cuidar para que não venha a ter que entregar, né, coisas que são, alguns vão ter que vender seus imóveis e tal. Mas eu não vim aqui anunciar um cenário apocalíptico para ti. Eu não vim aqui, ou melhor, anunciar um cenário de derrota. Pelo contrário, agora que você percebe e pegue no Espírito. Toda a revelação de Deus vem para tirar você da crise e colocar você em vitória. Provo isso através daquele sonho de Jacó. Você lembra quando Jacó estava 14 anos trabalhando para o seu tio Labão? Foi enganado. Casou com a irmã de Lia, que ele não queria. Casou, depois trabalhou mais 7 anos. Então foram 14 anos de trabalho. Deus aparece para ele num sonho, um anjo, e explica como ele vai fazer para prosperar. Que ele deveria ir para a beira do rio. Presta bem atenção. Ele deveria ir para a beira do rio e colocar as ovelhas para reproduzir, colocar galhos de arbusto ali salpicados na frente das ovelhas e enxergar através daqueles galhos as ovelhas brancas como se fossem malhadas. E através daquela ativação de fé que o anjo ensinou para ele, um mecanismo, através da revelação, do descortinar, já falei sobre isso aqui, que revelar, a palavra revelar significa tirar o pano que encobre o que já existe. Então já existe prosperidade para a tua vida, já existe provisão de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja, para os teus negócios. Já existe provisão de Deus desde antes da fundação do mundo. Por quê? Que eu sei que existe, porque ele disse, não vos preocupeis com coisa alguma. Ele fala assim, olhar para os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu como eles. Olha para os passarinhos dos céus, que não semeiam nem colhem, Deus os alimenta. E ele encerra dizendo, então, não muito mais vocês valem para o Pai Celestial do que os passarinhos, do que as plantas. Então ele declara que nada vai nos faltar, certo? Porém, você que é um portador de projetos de Deus na tua vida, de uma missão nessa terra, você tem recurso ainda para aquilo que você vai empreender em Deus, em Cristo Jesus. Então é necessário você compreender como funcionam as revelações nesse tempo, certo? Eu quero começar uma série, você depois vai poder acompanhar pelo YouTube, chamado Profetas e Profecias. Toda vez que o profeta aparece na vida de alguém, ou toda vez que alguém se dirige a um profeta, ele recebe uma palavra específica de desatar, de uma revelação onde ele vai poder prosperar.
de uma forma sobrenatural. Então, quando o natural chega no limite na tua vida, você tem que entrar no campo, na dimensão sobrenatural. Eu me lembro uma vez que eu ainda era estudante, né, morava com meus pais, e o meu pai ele comprou um consórcio de um carro, né? E ele comprou aquele consórcio, ele tinha um carro da empresa, aí ele comprou o consórcio, então mais para investimento, nem era porque ele necessitava de um outro carro. E eu me recordo que eu comecei a orar e larguei uma palavra profética para ele. Eu falei, Deus vai fazer com que saia esse mês o consórcio do carro. Né? E profetizei com fé convicta. Por quê? Porque eu dizia para Deus, se meu pai for abençoado, eu serei. Olha aí, você que é esposa, você que é funcionário de uma empresa, toda vez que aquele que está sobre ti prosperar, você também vai prosperar. Então fique atento, às vezes a gente está amaldiçoando, ou então querendo que haja juízo no lugar onde nós estamos. Não, onde nós estamos é para ser abençoado, não é para ter juízo, né? Senão nós vamos entrar no juízo juntamente com as pessoas. Então eu quero que você seja um profeta no lugar onde você está, na tua família, na tua casa, no teu casamento, nas tuas gerações. Você necessita tomar posse e ser um profeta nas tuas gerações. Então eu orei e eu falei para meu pai, Deus vai te dar esse carro no final do mês, mas é um sorteio, quase que impossível, um consórcio em nível de Brasil. E me tomei de oração e falei, Senhor, honra, porque isso vai, meu pai provavelmente vai vender esse consórcio, a carta de contemplado, não vai comprar o carro, isso vai nos prosperar, né, em casa. E o que aconteceu? Chegou na data do sorteio, não houve lance, não houve nada, meu pai nem queria tirar porque estava no começo do consórcio, acho que havia umas 8, 9 prestações pagas somente, num consórcio de 60 prestações, e ele então foi sorteado e tirou aquele consórcio. Olha só que tremendo, né? Para que você entenda essas coisas, né? Para que você compreenda o nível da nossa fé que move montes. Né? Você vai dizer, mas pode, apóstolo, você orar por um sorteio, né? Esse negócio não é de Deus, sortear as coisas. Bom, aí você, meu amado, minha amada, haja conforme a sua fé, né? Porque se você não tem fé para isso, né? Você então vai ficar cheio de dúvidas e vai achar que é de Deus ou não é de Deus. Aí você está, né, cada um, como eu digo, na sua dimensão, né? Mas depois eu explico para você o que tem de legalidade nisso, para que você entenda, né? Que não é um cartão de loteria federal, né? É um bem material ligado a uma prestação, né, que você está pagando por aquilo realmente como se fosse uma prestação antecipada. Geralmente você compra e paga depois, o consórcio você paga antes e recebe à medida que vai saindo, vai contemplando pessoas, né? Muito bem. Mas aí aconteceu o quê? Ele tirou esse consórcio, vendeu essa carta de crédito, recebeu o dinheiro e como ele estava fazendo um investimento, ele logo comprou um novo consórcio. E quando ele comprou aquele novo consórcio, porque poderia ser o quê? Uma coincidência. Ah, tudo bem, foi uma coincidência, né? Você orou, mas eu também já estava pagando, quer dizer, naturalmente não foi nada que não pudesse ter acontecido um dia. Tudo bem. Então quando ele chegou com a nova carta de consórcio, ele falou, ó, aqui eu já imediatamente comprei uma nova carta de consórcio. E eu falei, então no primeiro sorteio, eu era um jovem nessa época, né? Tinha aí 19, 20 anos de idade, e aí eu disse para ele, então no primeiro sorteio, na parcela 1, eu profetizo que você vai tirar esse consórcio. Bom, aí eu já fui para a dimensão, entendeu, do milagre revelacional, né? E como Elias falou, depois de 3 anos de seca, ele falou, bom, Acabe, arma os teus cavalos, corre porque vai vir chuva. E ele, o que Elias fez? Ele foi orar, disse, Senhor, agora me honra como profeta. E eu falei para ele, na primeira prestação, vai pagar a primeira. Quando você for pagar a primeira prestação, primeiro sorteio, você vai tirar esse. Ele falou assim, até se assustou, ele falou, eu não quero, eu estou fazendo isso para investimento, o que me adianta sair uma carta contemplada se eu não quero carro agora, eu quero só investir. Eu falei, pois bem, então tu vai conhecer o poder de Deus. E foi o que aconteceu. Acredite em mim, meu pai é testemunha, né? Não era crente, né? E ele passou por esse milagre. Então, nesse primeiro sorteio de um processo de 60 meses, olha, eu não sei por que eu estou falando isso nesse momento, talvez as pessoas aqui tenham consórcios, né? Tenham algo que precise, que necessitem, né? E eu estou ativando a tua fé na revelação aqui, crede nos seus profetas e prosperareis. Né? Então escuta bem o que eu estou te dizendo para ativar a tua fé nessa área, porque você vai testemunhar. Então, o que aconteceu? No primeiro sorteio, a carta dele foi contemplada. Quando ele volta à concessionária para receber o prêmio da carta,
As pessoas que estavam ali começaram a questionar o que está acontecendo. Não, toma aqui o meu consórcio, por favor, diz qual é o teu segredo. Como assim? Tu tirou 2, 1, tu nem pagou ainda, né, direito. Conta o teu segredo. E ele falou assim, olha, eu só posso dizer uma coisa para vocês, foi a oração lá dos meus filhos, né? Eu não tenho, eles é que oram lá na igreja deles, e esse é o segredo, é a oração, ele falou. Então foi muito forte, depois ele mesmo contando, né, desse testemunho. Depois tudo que ele fazia, ele ia fechar um negócio na empresa, ele ia fazer algo, ele pegava e dizia assim, eu tenho hoje um pedido aqui, eu tenho que fechar, bota aí no meio da Bíblia, ele dizia, bota aí no meio da Bíblia, né? Ora aí, porque eu vou fechar esse negócio. Quer dizer, gerou uma fé sobrenatural nele, é um tempo de ousadia. E para você não dizer que foi um caso único na minha vida, não foi. Eu lembro que uma vez, né, eu estava montando um apartamento e eu tinha comprado, estava com alguns móveis emprestados, né, naquele começo de vida, né, a gente está começando, então a gente tem algumas coisas que um empresta, outro empresta, e eu lembro que o colchão que eu estava era emprestado. Né? E tá bem, estava usufruindo daquele colchão, mas eu tinha entrado numa das lojas, né, aqui da minha cidade, eu tinha entrado num consórcio, para aqueles consórcios que você compra de loja, né, e nem sei se ainda existe, mas você compra para qualquer coisa que você precisar no futuro, você vai pagando uma prestação, né, para que você venha usufruir depois e tirar alguma coisa, né, dali. E eu, então, estava com aquele colchão emprestado e a pessoa que me emprestou, ela disse, olha, eu vou precisar daqui a um mês mais, 2 meses, não lembro, não me recordo agora, eu vou precisar de um colchão de volta, porque eu, né, tô trocando aqui meu quarto e tal, e agora eu vou necessitar do colchão, né? E eu disse, puxa vida, né, então agora eu preciso de um milagre. E eu tinha esse consórcio, eu falei, a única maneira agora de eu ter recurso é através desse consórcio, né, de que ele tem que ser contemplado, né, também consórcio em nível de Brasil, né, eu falei, bom Deus, estou na tua mão, não tenho condições de dar lance nem nada, eu preciso de um milagre. E aí eu orei, assim, ó, próximo sorteio deste consórcio, eu oro para que venha e eu seja contemplada, né, eu seja contemplado. E o que aconteceu? Exatamente, passou, depois eu até me esqueci, passou a semana do sorteio, eu não recebi notícia nenhuma, na próxima semana me ligaram, então, e me disseram, olha, você foi contemplado no consórcio aqui, você tem direito a retirar qualquer coisa no valor do consórcio. E o que eu fui lá retirar? Eu lembro que na época eu tirei um colchão e ainda sobrou um pouquinho de dinheiro, né, para eu comprar um eletrodoméstico lá que faltava para casa. Então, para você ver o que é o mover sobrenatural de Deus para um filho dele, que tem uma necessidade. Tá? Quero que você compreenda isso. Então toda a revelação, a visão que Deus te dá, os sonhos, ele também está conectado na área de necessidade. E aqui nós estamos em Gênesis 47, vendo que José, depois que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, do faraó, né, ele acaba tendo uma estratégia de falar, você vai lá e faz celeiros nesses 7 anos de abundância, armazena, guarda as sementes, guarda os grãos, porque depois vai ter 7 anos de fome. E o que Deus já me falou por diversos períodos de prosperidade da minha vida? Ele falou, guarda, armazena, tem uma estratégia de guardar, de separar. Né? Uma boa estratégia de separar é você dividir em 5 partes o teu dinheiro, né? Ou então em porções de 10%, você dá 10% do seu dízimo, você devolve o seu dízimo, na verdade, né? Porque a Bíblia fala que 10% pertence ao Senhor, então 10% você devolve ao Senhor, e 10% você tem que procurar aplicar numa economia, principalmente quem não tem fundo de garantia. Olha a estratégia. Estou falando isso para você por quê? Porque tem pessoas que acham que a bênção do Senhor, elas vêm de qualquer forma, certo? Ou ela tem obrigação de vir. Só que aqui José dá uma estratégia ao faraó. Ele diz, faraó, você precisa armazenar. Não é só porque Deus revelou algo, algo está para acontecer. Ele falou, então, você aproveita os seus 7 anos de abundância e vamos traçar estratégias aqui para que não falte nos 7 anos de fome, porque a revelação de Deus foi muito específica. Então, é uma estratégia que eu dou para você, é a estratégia dos 10%. Né? Você com 10%, você pode separar 10 vezes, 10 porções que você quiser. Você pode separar 10% para investimentos, né? Você pode separar dessa forma. Geralmente, a gente gasta 70% do que nós ganhamos
conosco mesmo. Também isso é um bom número para você balizar aqui a tua vida. Poxa, eu estou gastando mais que 70% do que eu ganho. Tem duas coisas: ou eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo fazer economia, não estou economizando, ou eu estou ganhando pouco, certo? Claro que todos vão dizer, eu ganho pouco, eu queria mais. Só que é ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então este pouco que você tem que saber abrir mão de algumas coisas para que essa economia venha para você, ainda que pareça pequena. Vamos colocar um número aqui, um número irrisório aqui. Vamos colocar um salário mínimo, vamos arredondar para R$1.000. Porque a gente consegue traçar uma estratégia. Então, R$1.000, a primícia desses R$1.000 são R$100, onde eu entrego o meu dízimo, eu devolvo o meu dízimo para o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que se a primícia for santa, toda a massa vai ser. Então não me adianta ter 100% não abençoados por Deus, na minha força, no suor do meu rosto, porque eu não quero ficar com 90 abençoados. Você entende o meu princípio? Alguns dizem assim, mas eu não creio no dízimo, eu creio que o dízimo foi para a época lá do Velho Testamento, da lei. Bom, eu não vou falar hoje aqui sobre dízimo, podemos até tomar um tempo para falar sobre dízimo, mas eu quero dizer para você que o dízimo não foi da lei, porque Abraão era anterior à lei, e Abraão foi o primeiro que relata a Bíblia que deu 10% de tudo ao sacerdote, que ele teve esse encontro com o sacerdote Melquisedeque. Moisés nem havia nascido ainda, a lei nem tinha sido dada ainda, então Abraão, Jacó, Isaac, os patriarcas, eles entregavam os seus dízimos de tudo. Então, não é um princípio de lei, certo? Para quem se apega. Então, antes da lei, com os patriarcas, depois na lei, onde houve a regularização, aí sim, do dízimo, como ele deveria ser dado, e depois no tempo dos profetas, onde os profetas também falam, como lá em Malaquias, fala da questão do dízimo. Eu sei que tem alguns que dizem que não, mas eu quero dizer para você uma coisa. Se você não tiver, de qualquer forma, uma organização, seja nas coisas de Deus, nas suas particulares, né, você não vai prosperar corretamente. Porque não adianta também eu prosperar hoje e construir um império e amanhã eu perder tudo porque eu não sei honrar com o meu Deus e com as pessoas que me cercam, certo? Então escuta bem que eu estou te dando um princípio. Se não houvesse dízimo, se não houvesse princípio de dízimo, eu continuaria devolvendo 10%. Por que eu continuaria? Porque isso me organiza as minhas finanças, organiza a minha mente. Eu já sei que o que eu vou entregar para o Senhor, tem gente que diz assim, eu não entrego dízimo, eu entrego muito mais em ofertas, né? Bom, a Bíblia fala em dízimos e ofertas. O fato de eu entregar o dízimo não significa que eu não deva entregar também ofertas, e também não deva dar esmolas aos pobres ou às instituições de caridade. Isso não isenta nenhuma coisa nem outra. Tem gente que ele vai lá e ajuda, oferta na igreja, entrega os seus dízimos na igreja, e ele não quer dar esmolas aos pobres, né? E ele não quer ajudar instituições que promovem caridade. Ele acha que ele está fazendo o suficiente, né? Ele não a gente chama aqui, né, de miudeiro. A pessoa é miudeira. Ela se pequenas coisas ela não faz, ao invés de pegar e distribuir honestamente, né? Às vezes é R$5, R$2, R$10 que você pode ajudar na sinaleira, uma instituição de caridade. No somatório, essas instituições sobrevivem, né? Nos seus projetos de alimentar pessoas, de cuidar de pessoas com doenças. Então a gente precisa, porque às vezes a igreja não está fazendo isso, porque a igreja não tem condições de fazer, de atender toda essa necessidade. Então estou falando para você que com uma organização, então, mesmo que não existisse o dízimo, eu me proporia, a partir de 10%, fazer uma entrega para que eu pudesse me organizar mensalmente. Então, Deus já proveu isso. Eu sempre pergunto, quem dá mais, né, dízimo? O rico ou o pobre? Né? Quem é que dá mais dízimo, na verdade? O rico ou o pobre? Né? Nenhum dos dois, todos dão 10%. Então é um sistema justo, você entende? Que eu dou 10% do que eu ganho, o outro que ganha mais dá 10%, então é menos 10% para os dois, é um sistema justo. Por isso que ele é um sistema que funciona hoje, sustenta a obra do Senhor na face da terra, sustenta o movimento, missões, líderes, certo, em nível mundial. Não que esse líder não precise trabalhar ou não queira trabalhar, cabe a cada um tomar sua decisão. Muitas vezes o líder, o pastor, aquele que trabalha na igreja, ele quer empreender, ele é um empreendedor, ele quer trabalhar fora, que trabalhe. Mas a Bíblia também diz que aquele que vive do Evangelho, que também, né, prospere no Evangelho, porque é justo, é lícito, ele está entregando a força de trabalho dele para aquele lugar. Então também é lícito que isso aconteça, né? E é totalmente bíblico essas coisas, né, para que a gente entenda isso. Agora, uma igreja, um lugar onde
As pessoas não têm essa visão, o seu líder sofre. E ele sofrendo financeiramente a sua família, ele vai ter que buscar alternativas para si e até de deixar aquela instituição. Então, se você tem um bom líder, se você tem pessoas que elas propagam o evangelho, você tem que saber e aprender a ofertar na vida delas e aprender a ser semeador na vida dessas pessoas. Porque se você é abençoado, escuta o que eu vou te dizer aqui nessa noite. As pessoas que te abençoam, você tem que também abençoá-las. Você tem que saber também abençoá-las e honrá-las, né? E como é que se honra uma pessoa? Você honra ela com presentes, não é assim? O aniversário dela, o dia de Natal, né? A gente presenteia pessoas. Esse dia eu estava lendo na Bíblia, no livro de Esther, que no dia em que eles tiveram aquela vitória, né, que o povo judeu não foi morto, porque Esther jejuou e intercedeu pelo povo, eles criaram um dia de festejo, um dia de Purim, que era um dia onde eles trocavam presentes. Olha que interessante. Então a pessoa, porque ela não morreu, porque ela lembra do parente dela que não foi assassinado, ela mandava lá para outra cidade um presente para aquela pessoa. Olha, eu te amo, você é uma bênção na minha vida, você tem me abençoado. Então não tem como você ser abençoado por uma pessoa e você não ser um fluxo de bênção também na vida dela com aquilo que você tem, certo? Não é algo que você não tenha, é aquilo que transborda na tua vida. Seja uma pessoa que transborda. Então eu estou falando aqui um pouco disso, por quê? Porque Deus deu uma revelação a José. E José veio com uma estratégia financeira. Olha só que interessante, né? Aí você vai na igreja, você recebe uma revelação, você ouve alguém falando, você recebe uma revelação de Deus para prosperar, né? Então você saiba que a Bíblia diz que você der um copo de água ao profeta, na condição de profeta, ou para o pastor na condição de pastor, você recebe a porção, né, sobre a tua vida. E qual é a porção de um profeta? É mais revelação sobre você, é mais palavra profética. Então não se compra uma profecia, não se compra uma palavra profética. Não é você ofertando na vida de um profeta que você vai dizer, eu vou ofertar porque ele vai soltar uma palavra sobre mim. Não. Isso é doutrina de Balaão. Balaão foi pago para profetizar e até para amaldiçoar aquilo que se queria ouvir. Então nós não temos essa linha, né, de Balaão, de vender profecia. Se você encontrar alguém no teu caminho que tem essa linha, que só profetiza quando recebe sobre a tua vida, então você está realmente, tem que sair disso, né? Agora é claro, eu me lembro de Eliseu, quando uma mulher rica, diz a Bíblia, ela fez um quartinho para o profeta lá. O que ela fez, aquela mulher? Ela foi muito sábia. Ela disse, eu quero que toda vez que o profeta passe aqui, ele venha na minha casa. Ele fique na minha casa, porque a minha casa é abençoada com a sua presença. Então quando você hospeda um profeta, você hospeda um homem de Deus, você abençoa aquela pessoa que te abençoa. Na verdade, você não está dando nada, você está recebendo. A Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Então aqui acontece essa estratégia. Então eu estou te dando essa estratégia dos 10%, é interessante. Você separa com primícia teus 10%. Né? Você separa 10% para guardar numa poupança. E se você tem fundo de garantia, você está guardando de uma certa forma indireta, você acaba também tendo mais uma economia para o dia mal, certo? Mas você também tem que aprender, mas eu recebo R$1.000, né? Então seria R$100 que eu estaria colocando, é tão pouco, né? Vai demorar tanto, mas é pouco enquanto você tem trabalho, mas o dia que acontece como aconteceu aqui, a fome na terra, o prejuízo na terra, você tem o teu fundo de reserva. E uma outra meta que você tem que ter, agora eu quero colocar para você também como uma estratégia financeira, né? Eu creio que Deus hoje quer organizar a tua vida um pouco mais, você tem que ter uma reserva. Quanto é que eu tenho que ter de reserva para o dia mal? Você tem que ter pelo menos de 2 a 3 salários guardados, onde você não mexe para o dia mal, no caso de um desemprego, de um fechamento, de qualquer forma, você já viu acontecer, e ainda há prenúncio de outros fechamentos, lockdowns, né? Aí que estão sendo anunciados. Então você tem que ter a meta de ter de 2 a 3 salários guardados para eventuais. Eu sempre fiz isso na minha vida, de 2 a 3 salários que eu possa viver de 2 a 3 meses sem ter que pedir emprestado, sem depender de ninguém, né? Eu ensino isso para os meus filhos aqui. Eles recebem uma mesada, um valor mensal, e eu digo, vocês vão separar, é pouco, mas vocês vão separar 10%, né? Porque senão se gasta tudo, se não se tem projetos.
e não se ensina padrão de economia. Com o seu filho, você também pode fazer esse tipo de coisa. Compre um cofrinho. Eu lembro que os meus filhos, nós tínhamos cofrinhos e toda a moeda ali, pelo menos de R$1, de 51, as mais altas, nós colocávamos aquele cofrinho. Às vezes chegava no final do ano, era um presente que comprava para eles, ajudava na festa de aniversário deles. Havia uma estratégia de economia para que eles também pudessem aprender desde crianças, porque a gente aconselha muitas pessoas hoje que estão quebrando, não por falta de dinheiro, mas porque não sabem administrar aquilo que Deus envia, e você pode ter certeza que Deus não vai colocar finanças de reino na mão daqueles que são desperdiçadores, né, de finanças. Eu quero que você aprenda esses princípios para que você possa ter o princípio de José na tua vida, tá bem? Então, você que entrou agora, está conosco aí, compartilha esse vídeo, vai ajudar muita gente, né, a estar se organizando financeiramente. 10% você devolve do teu dízimo. Tem pessoas que não conseguem nem dar o dízimo. Nem honrar com o seu Deus ela consegue. Imagina honrar com todos os outros compromissos na sua vida. Então, em nome de uma palavra, de achar que não é, eu acho. Eu quero dizer mais para você. Na dúvida, você deve fazer aquilo que é de Deus. E não fazer. Tem pessoa que ela é muito interessante. Na dúvida eu não vou fazer. Né? Não, na dúvida você faz o que honra teu Deus, né? Para que Deus possa, a Bíblia até diz, fazer prova de mim nisso. Então, você ainda pode provar a Deus, né, nessas coisas, porque a Bíblia me garante isso. Então, o que acontece? José, ele vem, e olha aqui a prosperidade, a maior prosperidade de todos os tempos que a Bíblia anuncia. No versículo 13 do capítulo 47, diz, então José recolheu, no 14, todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Então José tinha um produto para vender, as sementes. É lícito que você tenha um produto para vender. Qual o produto que você vende? Mas eu tenho um trabalho fixo, não tem problema. Você quer prosperar mais? Você quer prosperar em níveis que você não alcançou ainda? Peça para Deus, Deus me dá um produto para que eu possa vender. Você tem um produto para vender, você pode utilizar suas redes sociais para anunciar esse produto. Você, quando sai, vai visitar alguém, você pode levar com você, porque as pessoas, elas consomem. Se elas não consomem de você, elas vão consumir de outras pessoas, né? Então, não é algo ilícito, não é algo que eu quero tirar dinheiro das pessoas, mas se você tiver um produto, você vai ter consumo em cima daquele produto. Então, às vezes, você só é um consumidor. Tudo que você ganha, você entrega consumindo a outros. Então, José, porque tinha um produto, porque fez uma estratégia nos tempos de escassez, muitas pessoas estão ficando muito ricas nesse tempo agora, enquanto outras estão totalmente empobrecendo. Por quê? Porque pessoas que eram somente consumidoras, elas querem continuar consumindo. Você entende? Então, elas não produzem algo que elas possam ter um retorno, para que Deus possa as abençoar. Você vê que o testemunho que eu dei, através de um consórcio que o meu pai tinha, né, ele foi abençoado, porque ele vendia, sempre se vende um consórcio um pouco mais, quando ele já está contemplado. Então ele tinha o que abençoar, ele tinha algo a oferecer. Vê se você entende. E o José tinha algo a oferecer para essa nação que estava faminta. E acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José dizendo, dá-nos pão, porque morreremos em sua presença, porque não temos mais dinheiro. Olha que as pessoas que consomem fazem quando termina o seu dinheiro. Elas pedem, elas querem dado. Dá-me pão, então, agora, porque agora eu sou um dependente. Eu não tenho como produzir, né? Eu quero pão. E José disse, não. Né? Eu vou explicar para você algo. Versículo 16, José disse, dai o vosso gado, então. O que vocês têm aí? Dai o vosso gado, eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Não, vocês querem dar, vocês querem sempre que, Deus, me dá algo, Senhor, dá-me, né, provisão, me manda dinheiro. Quer dizer, eu não tenho nem um projeto, também não tenho um produto. Então cuide com isso, porque esse é um tempo que você vai ter que ser criativo e ter uma revelação de Deus para ser um produtor. Saia da cadeia, né, de consumidor e entre na cadeia de produtor, certo? Não quer dizer que você tem que largar o teu trabalho, teu emprego, pelo contrário, né? A gente só larga o trabalho e migra para o negócio próprio quando a gente já está fazendo com que aquele negócio possa nos sustentar. Muitas pessoas que saíram do seu trabalho para abrir um negócio tiveram que já no começo tirar do seu negócio para se sustentar. Isso trouxe o quê? Prejuízo, você entende? Então, o ideal, num casal, vai abrir um empreendimento,
o outro vai continuar trabalhando para prover, né? Ou então vai trabalhar num turno em que não está trabalhando, ou vai fazer uma venda de um produto através de redes sociais, que não precisa sair de casa, né? Não precisa tomar seu tempo. Mas vamos continuar aqui no versículo 17. Então trouxeram o gado a José e deu-lhes pão em troca de cavalos, do gado das ovelhas, do gado das vacas e dos jumentos. E ele sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Olha que interessante. Ele sustentou de pão. Ele não deu a semente para eles. José, ele estava com uma estratégia muito interessante aqui, que se você fosse, talvez, fazer, você talvez até ia se achar um coração culpado. Disse assim, não, para aí, eu estou judiando esse povo está na miséria, eu ainda vou, né? Tem pessoas que pensam assim, eu não vou vender nada, eu não vou fazer nada, porque as pessoas já estão com dificuldades, eu não vou empurrar um produto para elas, né, que elas não precisem, ou que elas não devam gastar. Só que José, eu estou falando aqui da estratégia de José, você pode pegar para você ou não. José, ele deu pão. Por que não deu a semente para eles plantarem? Porque José disse, eu ainda não terminei de negociar com esse povo. Eu tenho um alvo, uma meta, uma estratégia. E nem era para José, era para o faraó que ele fazia isso. Você entende como ele era abençoado, esse José, nos negócios? Aí, 18, acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano de Cédula. Pô, eram 7 anos, eles estavam recém no segundo ano e já tinham entregue o seu dinheiro todo do Egito inteiro, de Canaã, né, de um país inteiro, e o gado. Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado. Meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face, senão o nosso corpo e a nossa terra. Você podia dizer, pô, coitadinhos, José então agora vai ter compaixão dessa turma. José é um homem de Deus, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai agora dividir, é só uma estratégia de dar o dinheiro para o povo, né? A gente viu aí, né, uma estratégia do governo de dar, né, a troco de nada, e o povo exige que seja dado. Bom, eu não estou aqui para contestar estratégia nenhuma, nem sei se eu tenho uma estratégia melhor, mas olha o que José fez, né? José disse então assim para eles, 19, por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra? Compra-nos e a nossa terra por pão. Compra nós e a nossa terra por pão. E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, da semente, para que vivamos e não morramos e a terra não se desole. Bom, não é a estratégia de José que ele não tivesse aquelas pessoas plantando, porque também o Egito e ele sofreriam um dano se as pessoas não plantassem. Então ele fala, bom, agora chegou na hora que eu queria. Já que eu estou na gestão do governo de Faraó, eu vou entregar para o Faraó tudo nas mãos dele. Dinheiro, gado e pessoas, e todas as terras do Egito vão ser propriedade do Faraó. E foi o que aconteceu. No versículo 20 diz assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam. Então José comprou, compra e venda, aprenda a vender. Cada um seu campo, porque a fome prevaleceu sobre eles e a terra passou a ser de Faraó já no segundo ano. Eu estou falando isso e me preocupa a situação atual mundial, certo? Onde o dinheiro está acabando e onde as pessoas vão ter que acabar se vendendo e vendendo os seus bens, as suas terras. Eu quero que você desperte antes que isso aconteça com você. Olha Deus falando contigo. Desperta. Não fique esperando a economia melhorar, as coisas melhorarem, porque há uma tendência, né, como eu falei, tanto bíblica, apocalíptica, de uma tribulação, quanto econômica, um panorama não de um acerto, mas de um caos, certo? De um governo aí que vem tentando se organizar mundialmente, certo? Mas vamos continuar aqui. E quanto ao povo, os fez passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra, somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porque os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam da sua porção que lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então José disse ao povo, eis que hoje tenho-vos comprado, e a vossa terra para Faraó, eis semente para vós, para que semeis em toda a terra. Agora ele faz esse povo ser produtivo, ele faz esse povo plantar. E você vai dizer assim, mas por que José fez isso? Como José é bonzinho, né? Ele fez agora, ele deu semente para todo mundo. Tá bem, pelo menos no final ele se redime. Não, escuta o que eu vou dizer para você agora. E há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, 20%.
as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para vosso mantimento do que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E eles responderam: a vida nos destes, achamos graça aos olhos do meu Senhor, e serviremos a sermos servos de Faraó. José, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tivesse o 5º. Só a terra dos sacerdotes não passou a ser do Faraó. Você está entendendo que quem inventou o imposto aqui foi José? José que inventou o imposto. Você não gosta de pagar imposto, né? Mas José disse: bom, agora eu fiz uma provisão. Olha a estratégia gigante que Deus deu para José. O povo dava 20% para Faraó. Então haveria sustento para fazer exércitos do governo, o governo poder abrir mais celeiros, cidades celeiros, armazenar mais comida. A partir dessa data aqui, o governo começou a armazenar comida, porque ele provou a fome na terra. Então ele disse: bom, a partir de agora sempre vão ter celeiros. E ele criou, se você continuar lendo, cidades celeiros, certo? Que aquelas cidades onde havia armazenamento para que as pessoas pudessem comprar nas suas crises. Também ele botou o povo a produzir. Ele falou: o povo tem terra, o povo tem o seu plantio. Por que o povo passou fome? Escuta o que eu vou te dizer. Por que esse povo passou fome? Esse povo passou fome porque o povo não armazenou comida. Porque se cada um tinha sua terra, cada um plantava, comia e colhia, não pagava nenhum imposto para o governo, por que eles não guardavam nem para si mesmo? Eles não duraram, gente, 1 ano. Porque no primeiro ano eles compraram tudo que tinha do Faraó. No segundo ano eles venderam tudo que eles tinham, até eles como escravo. Quer dizer, eles não tinham um tostão de economia nos seus celeiros. Eu quero que você atente para isso. Você cuide com isso. Os tempos que se desenham são tempos difíceis, certo? Mas você pode prosperar nesses tempos. Guardando uma parte. Não seja que nem esse povo, que tudo precisa comprar, né? Tudo precisa fazer. Quer dizer, não sabe nem ter uma horta no fundo do quintal para poder semear e colher, porque a terra te dá de graça muitas coisas. Você poderia comprar um enxerto. A gente quer comprar terrenos grandes na nossa casa, né? Manda cimentar tudo. Você poderia ter laranja, banana, o que você quisesse, porque a terra te dá isso de graça. Mas você diz: nem vale a pena cultivar, porque é tão barato, lá R$1, R$2. Aí vai comprar um pé de alface e reclama que aumentou, né, o alface de R$1 para R$2. Mas é isso o que acontece quando eu não planto e não colho. Então, primeira coisa, plantar e colher. Segunda coisa, comprar e vender. Se você não tem um produto, né, no dia da crise, para quem faltar, né, vai prosperar. Você entende? Aquele que está vendendo o produto que está em falta. Se você sabe fazer, se você sabe produzir, você então prospera. Talvez alguém esteja querendo abrir um negócio, ou se você não está querendo, eu digo: queira. Abra o teu negócio, que seja um negócio, eu não estou falando uma loja que você tem que ter despesa de abrir e fazer reformas. Não, faça na sua casa o que você pode fazer, está ao teu alcance. E geralmente aquilo que você já tem, a tua arte manual, né, aquilo que você sabe fazer e que está em você, teu talento. Então José, com isso, ele estipula então o tributo. Agora o governo passa a ter recursos financeiros para se armar, montar exército e criar provisão. Ele entrega sementes ao povo, ensina o povo a plantar e colher, e separar e guardar, e mandar para o governo para tempos de crise, né? Então ele põe o povo a ser produtivo como nação, a tirar aquela individualidade de eu faço a minha parte, porque o povo não estava sabendo lidar com o que tinha e não tinha economias. Então, você viu que José não trabalhou aqui com a pena, coitadinhos, das pessoas que podem, que não podem. Para isso você faz ofertas, esmolas, ajuda o teu próximo, doações, você entende? É assim que você ajuda o teu próximo. Mas você tem que pensar que quanto mais você prospera, mais as pessoas que estão perto de você também vão prosperar. Porque você vai ensinar para elas princípios, você pode investir, você pode dar emprego, você pode pedir ajuda para alguém, né? Para que aquilo possa sair do papel. E hoje, então, com as redes sociais, nós temos aí amigos e clientes que podem ser, né, apenas através de uma arte visual, saber qual é o meu produto. Então, eu estou colocando isso para você por quê? Porque muitas vezes nós temos visões, revelações, sonhos, ideias criativas e nós não saímos do papel porque nós ficamos numa certa pena ou religiosidade de empreender, de ir adiante, de ser incisivo e dar o passo de fé. Então essa noite eu quero que você dê o teu passo de fé, até para que isso seja um aviso profético para a tua vida, para o dia mal você lembrar: puxa vida, né, eu fui avisado. E comece a pedir a Deus essa noite. O que eu quero orar por você é que você
para que você prospere, que Deus te dê sonhos de trabalho, sonhos de você confeccionando coisas, sonhos de você pegando produtos e revendendo esses produtos, né? Para que você possa ter produtos que não te custem demais, você entende? No começo, né? Às vezes a pessoa confecciona camisetas, manda fazer, vende, né? Faz lá uma caneca com um dizer, algo, vende, nada que você tenha que investir milhões, mas coisas que você possa ser produtivo. Por isso eu quero entrar com uma série, né, no YouTube com relação, se inscreva lá no meu canal se você não é inscrito, né, e eu quero que você se inscreva lá e assista já o que nós temos, mas uma série que fala de profetas e profecias. Por quê? Porque os profetas tinham essa função no meio do povo. Eles encontravam as pessoas em dificuldade, as pessoas em miséria, e você passasse pela vida de um profeta, você certamente ia sair com uma palavra profética de prosperidade. E é isso que eu quero soltar sobre a tua vida nessa noite, uma palavra profética de prosperidade. Que você tome a coragem de José, que não ficou com pena do povo, porque aquele povo tinha que aprender a guardar. Entendo que depois daqueles dias, esse povo disse, puxa vida, se eu posso dar 20% para o faraó, por que eu não posso guardar 10% para mim? Por que eu não posso dar 10% para o Senhor? Né? Quando você entra com uma causa na justiça, pense bem comigo, você entra com uma causa na justiça, você entrou com uma causa de 100 mil na justiça. Às vezes, se você tem que pensar em dar o dízimo, algumas pessoas dizem assim, não, mas para aí, como é que eu vou dar o dízimo de uma causa de 100 mil? Se eu der o dízimo de uma causa de 100 mil, eu vou ficar lá só com 90 mil. E eu pergunto, então, quanto é que você tem que pagar o advogado para aquela causa de 100 mil? Geralmente, os advogados cobram de 20% a 30%. Então, você vai dar de 20 a 30 mil reais para o advogado. Você não fica chateado, porque o advogado fez a sua parte. Muito bem. Aí você vai você vai pagar imposto de renda em cima daquela sua da causa na justiça. Então você vai dar mais 27,5% em cima do valor de 100 mil, o que vai te dar mais aí 20 mil reais, 30 mil reais, certo? Então você já deu lá 60 mil reais. Você vai dizer o quê? Mas uma causa de 100 mil, eu vou ficar com 40, 50 mil para mim? Exatamente. O que as pessoas costumam fazer então com relação à honra do seu Deus? Elas vão lá e dizem, pastor, ora por mim que eu tenho uma causa na justiça, pastor, ora por mim, Deus vai me abençoar. Mas na hora de separar o dízimo, ela separa o dízimo do que sobrou. Ou seja, de tudo que ela deu para o advogado, que ela deu para o governo, sobrou lá 50 mil, 40 mil, ela vai lá e separa então os 4 mil, né, dela dos 40. Né? Então quer dizer, ela deu 30 mil para o advogado, 30 mil para o governo, mas quando ela pensa no seu Deus, ela dá do que sobrou 4 mil reais. E ela fica já achando que fez um grande favor, né, para a igreja. Eu dei meu dízimo. Amados, você tem que entender a quem você quer honrar primeiro, né, para que você possa ser uma pessoa de honra. E entendendo que a única parte que vai te abençoar é a parte que você, a tua primícia que você deu para o Senhor. Por isso que tem pessoas que estão com o coração desfocado, né? Deus nunca vai te cobrar, né? A igreja também não vai ficar te cobrando nada, mas você tem que saber trabalhar no princípio de honra se você quer prosperar. Se você é miudeiro e não quer prosperar e aquilo para você, né, tem um valor que vai doer muito em você, então fique na tua porção. Só entenda que você não sai daquela porção pequena, você passa a ser um consumidor, né, enquanto os Josés vão se levantando e vão comprando tudo que você tem, arrebanhando, ainda mais nesses tempos. Então eu quero soltar uma palavra profética sobre a tua vida, que você a partir de agora vai ser um produtor. Você vai ser um abençoador de pessoas. Você vai saber honrar pessoas que te abençoam. Você vai saber honrar os profetas que estão contigo. Você vai ser um abençoador de vidas. Amém? Principalmente quando você sabe que aquelas pessoas que você está abençoando, elas têm porção de Deus para drenar fluxo de bênção para a tua vida e vão soltar palavras proféticas sobre a tua vida, porque vão ter o coração inclinado para aquilo que você está fazendo. Você entende? Então, esse é um tempo muito especial, onde nós temos que saber mover com os princípios dos céus para a prosperidade. Então, eu quero orar por você, eu quero que você tome a mão agora das tuas chaves, na tua carteira, naquilo que você, né, no teu cartão aí da conta bancária, pegue na tua mão aí, né, e diga, isso aqui vai ser um símbolo da minha prosperidade. Você que não tem conta bancária, você não tem conta bancária, tem uma série de bancos virtuais hoje que você não precisa ter renda e você faz pela própria internet ali o teu cadastro naquele banco. Mas por que eu vou ter uma conta bancária? Porque a Bíblia diz que Deus encheria os teus celeiros,
né? Você tem que ter uma vida financeira organizada para que você possa ser abençoado. Entre aí nesses bancos, informe-se, né? Vá lá, faça o seu cadastro virtual ali, baixa o app ali, né? no teu celular, ali o programinha, e já vai te cadastrando por ali. Aprenda. Aqui em casa eu já fiz com meus filhos, cada um tem a sua conta, o seu cartão de débito, então eles vão manejando, dali eles já jogam 10% na poupança, é pouco, às vezes é 10 reais, 5 reais, que é a porção deles, né? Enquanto são adolescentes, mas eu os ensino a poupar, certo? E a ter o correspondente a 2 ou 3 vezes o seu valor, né, em reserva, e não mexer nesse valor para que hajam reservas nas suas vidas. Então, em nome de Jesus, eu oro por você agora. Eu te abençoo. Eu ordeno que o céu se mova a teu favor. Tudo aquele que tem no seu coração propósito de se organizar, de viver e de estar organizado naquilo que tem, vai prosperar em nome de Jesus desse tempo de crise. Crise de alguns, mudança de fluxo daquele que tem para aquele que não tem, daquele que não é filho de Deus para aquele que é filho de Deus. Em nome de Jesus, essa noite eu profetizo que você vai sair de consumidor para produtor. Você vai sair daquele que tem que pagar por tudo para aquele que vai receber por aquilo que Deus vai te dar. Que Deus te dê sonhos, visões, revelações, de tal forma que você possa sonhar com algo que você está fazendo, você possa entender e ter coisas na tua mão, em nome de Jesus, porque agora é um tempo de vacas gordas ainda, e virão os tempos de vacas magras, onde haverão tribulações sobre a terra, descritas em Apocalipse, que o cavalo da fome virá, o cavalo do caos virá, os 4 cavaleiros de Apocalipse serão desatados e virá caos sobre a terra. Então eu te abençoo em nome de Jesus, para que você seja uma pessoa econômica, para que você organize a tua vida, troque a vida de lanches, de dinheiro que você vai gastando por não ser prevenido, não buscar o lugar mais barato e fazer bons negócios. Em nome de Jesus, que Deus levante um povo forte, valente, próspero, para que seja forte e a pregação da sua palavra, e seja um povo de honra. De tudo aquilo que ele recebe do Senhor, ele injeta naquilo que o Senhor tem de propósito para a sua vida. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família e abençoa os seus que estão perto. E todos aqueles que estão em necessidade virão e procurarão você, para que você os abençoe, porque você terá medida recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Amém? Te abençoo então. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que estão passando por dificuldades financeiras, né? Que estão sem estratégia de fazer alguma coisa, que hoje estão escravas do seu trabalho, do seu emprego, mas não é suficiente, né? E seja um poupador, nem que seja 10% daquilo que você ganha. Ajuste com o Senhor a honra dele, né? E faça aquilo que Deus coloca no teu coração. Te abençoo mais uma vez. E a gente continua aqui nesse nosso tempo tão especial, toda semana, para uma palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te abençoo.